Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br/propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Hoje temos uma convidada especial, a juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Muito obrigada pela sua presença no RDTV. É um prazer, uma honra estar aqui. Doutora, como nós estamos aí um dia depois de um depoimento que houve muita repercussão na mídia, né, o depoimento do ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, foi assunto em todos os sites, nos meios de comunicação, ele admitindo, né, que participou de um esquema de corrupção no governo do Silval Barbosa, pediu desculpas à população matogrossense, disse que devolveria dinheiro, indicou nomes, falou de ameaça de morte, toda essa questão que está aí posta nesta manhã. Esse depoimento, que foi em delação premiada, ele surpreendeu em algum momento a senhora? Veja, não foi delação premiada. Ele, na verdade, pediu para ser reinterrogado e ele apenas confessou aqueles crimes que ele disse ter cometido, né? Mas não ocorreu delação premiada, não existe colaboração. Mas vai haver no caso dele? Não sei te informar. A delação ou colaboração premiada, ela é firmada com o Ministério Público ou com a autoridade policial, não com o juízo, né? Só vem a juízo depois que já foi tudo pactuado, que já foi assinado o termo de colaboração, é que vem a juízo para a gente analisar a voluntariedade, se foi voluntário, para a gente analisar se as cláusulas estão legais, se não existe nenhum abuso de alguma das partes. E então o juízo só vem mesmo para verificar a regularidade do acordo. No caso, a negociação em si é vedada ao juízo. Daí o fato de uma das defesas de um dos acusados ter argumentado que ele, em outro depoimento, admitiu ter faltado com a verdade e questionou, então, a veracidade desse depoimento. A delação, ela ajudaria nessa credibilidade a um depoimento como esse? Veja bem, o interrogatório é uma peça processual de defesa, exclusivamente da defesa. Então, assim como o réu pode falar a verdade, ele pode faltar com a verdade ou pode simplesmente permanecer em silêncio. O fato de ter havido contradição entre o que ele falou no interrogatório anterior e o que ele disse neste interrogatório não desqualifica nenhum e nem outro, né? Até porque ele não tem a obrigação de falar a verdade. Ele teria a obrigação de falar a verdade se tivesse celebrado um acordo de colaboração premiada, então ele teria sido advertido por mim de que se faltasse com a verdade, se imputasse falsamente a outros réus ou a outras pessoas crimes que não cometeram, ele poderia ser processado, porque isso é crime, né? E também de que ele abriria a mão do direito de permanecer em silêncio e do direito à autodefesa. A gente tem a obrigação legal de fazer essa advertência. No caso, como foi apenas uma confissão, e aí dentro dessa confissão ele apontou para outras pessoas como partícipes, né, dos crimes que ele confessou, então ele não tem essa vinculação. A senhora acredita que haverá outros depoimentos que gerarão todo esse tumulto, né, e surpresas junto à sociedade, principalmente, que às vezes fica acompanhando mais pela mídia as notícias? Ontem as partes mesmo, os advogados, aventaram a possibilidade de que neste mesmo processo possa haver reinterrogatórios, então talvez outros réus queiram ser ouvidos a respeito do que foi pontuado pelo senhor Pedro. Para os internautas que às vezes não estão acompanhando passo a passo, esta é uma ação decorrente da Operação Sodoma e haverá outras fases, né? Que fases serão essas? Nós estamos já na Sodoma 3, não é isso? Então eu reinterroguei o senhor Pedro a pedido da defesa ontem, mas hoje e durante todo o mês de agosto nós temos audiências já da Sodoma 2. E com relação à Sodoma 3,
nós temos, ainda não estamos em fase de receber as respostas dos réus à acusação, né? Quer dizer, a versão do réu sobre o que a denúncia fala. A senhora acabou de dizer que ouvirá novos depoimentos, né? Existe aí ainda voltando no tema da delação premiada, alguns réus, eles fizeram a delação, né? Nesse caso da Sodoma? Sim, houve delações, houve colaborações em alguns casos. O César Zílio, por exemplo, colaborou, né? Pedro Elias colaborou, que eu me recorde. Nesse caso, sobre a delação premiada, existe já um movimento aí de parlamentares, né, questionando as propostas levadas pelo Ministério Público Federal para o Congresso, né, aquelas 10 propostas contra a corrupção, e aí já há um questionamento querendo, digamos, minimizar um pouco essas propostas, que é a criminalização do Caixa 2, né, algumas situações justamente de possibilidade de que provas ilícitas sejam consideradas válidas, né, se forem colhidas de boa fé, enfim, existe um processo, uma tentativa de enfraquecimento da legislação para beneficiar réus, digamos, que tenham grandes envolvimentos aí, como a gente tem visto? Veja, o direito, ele é uma ciência que nos traz bastante interesse, exatamente porque ela sempre permite, o direito sempre permite que você enxergue as coisas de duas formas completamente diferentes. E é isso que fascina as pessoas. Então, ao tempo que você tem quem entenda que estas iniciativas legislativas visam boicotar o combate à corrupção, existe outra mão, outro entendimento que diz que visa apenas a garantir os direitos das pessoas, dos réus em geral, né? Que seriam algumas teorias que se dizem garantistas, né? A minha opinião pessoal é que realmente é uma tentativa de boicote, claro. Porque, por exemplo, proibir uma pessoa de celebrar acordos de colaboração premiada se ela estiver presa, né? Se por um lado parece que tenta evitar essa negociação de prender porque o passarinho só canta na gaiola, que a pessoa fala, né? Por outro lado, evidentemente que se a pessoa estiver presa, ela vai perder o direito de fazer colaboração. Se a pessoa estiver presa, ela não tem a colaboração premiada, ela é nada mais, nada menos do que uma estratégia de defesa. É uma estratégia de defesa. Quem enxerga como uma estratégia de acusação, uma estratégia que beneficia a acusação, está enxergando de forma errônea. Na verdade, a defesa é que deixa de receber uma pena mais dura, é o réu que deixa de receber uma pena de prisão mais longa, que ameniza o regime prisional, em troca do quê? De devolver aquilo que pegou, em troca de falar a verdade e de apontar para os outros membros das organizações criminosas. Então, na verdade, é uma estratégia de defesa. Você tolher quem está preso de poder se aproveitar dessa estratégia, se beneficiar dessa estratégia, óbvio que é uma ação contra o próprio réu. Mas é claro que visa, no fundo, evitar que essas pessoas sejam presas. A senhora acredita que há falhas na lei de delação premiada? Olha, é uma lei que eu ainda estou muito fascinada com ela. Eu estou muito feliz com o que a gente está conseguindo, obter com essa nova lei das organizações criminosas, né? Mas óbvio que sempre existem algumas lacunas, algumas coisas que não são tratadas diretamente pela lei e que a jurisprudência vai resolvendo com o tempo, né? Com o tempo os julgados vão nos dando as respostas que faltam. A própria questão do sigilo da delação aí está em debate ainda, se deve se manter em sigilo, se deve se abrir isso daí, porque cai na mídia. Isso daí ajuda também, na sua visão, com que a população acompanhe mais de perto e tenha uma certa confiança de que esses processos eles chegarão ao amadurecimento, haverá realmente a punição de possíveis réus? Olha só. A questão do sigilo foi pensada na lei imaginando uma organização criminosa naqueles formatos de organização mafiosa, tá? Quando você pega um componente de uma máfia, por exemplo, ou de um comando vermelho, ou de um PCC,
correto? Que são aquelas organizações criminosas mais violentas. E você desnuda a colaboração premiada, você está imaginando que aquele membro que colaborou é um sujeito que mora lá no meio da favela, é um sujeito completamente desprotegido, é uma pessoa hipossuficiente, você realmente, esse sigilo realmente está prejudicando. Agora, quando você quebra o sigilo, quando seja a defesa, seja o Ministério Público, seja lá de que forma for, essa colaboração vai à imprensa, na minha opinião, estou dando minha opinião pessoal, isso muito mais beneficia do que prejudica. Por quê? A imprensa é a opinião pública. A imprensa vai formar a opinião pública, vai dar transparência para aquilo que está acontecendo. E a partir do momento que você tem a sociedade vigiando aquilo, você tem também um olhar crítico de quem está de fora sobre o que está sendo feito nos meandros do judiciário, enfim, da justiça criminal. Então, eu não vejo prejuízo nesse caso de quebra de sigilo. Se alardeia muito este prejuízo, até porque a lei prevê, né, crime, caso seja quebrado o sigilo e tal, mas nós temos que ver isso de uma forma mais ampla. Eu vejo prejuízo efetivo quando realmente aquele réu que colaborou fica à mercê de uma vingança, fica à mercê, entendeu? De uma retaliação por parte da organização criminosa. Nesses casos aqui, eu não vejo nada disso. Recentemente, o STJ ele manteve no julgamento da ação decorrente da Operação Sodoma, né? Aí a defesa do ex-governador já afirmou que pretende ir ao STF alegando que houve excessos. A senhora acredita que houve excessos da sua parte? Claro que não, claro que não. O que a defesa alega é que, uma vez que eu inquiri aquela pessoa que estava prestando colaboração sobre os fatos que ela havia falado, a defesa alega que eu já me adiantei na produção da prova e que eu já me convenci que aquilo que está sendo dito é verdade. Ora, se isso fosse verdade, o juiz não poderia ouvir uma testemunha de cada vez. Óbvio que cada testemunha que vem e me diz uma coisa, me traz elementos daquilo que me disse. O fato de não estar presente a outra parte naquele momento que foi inquirido, por si só não traz prejuízo nenhum. O direito penal fala que você só pode alegar nulidade quando existe prejuízo. E eles não conseguem provar qual foi, afinal de contas, o prejuízo que dizem haver para a defesa. Até porque a pessoa é ouvida novamente em juízo, aí sim na presença de todos, correto? Então não há nenhum elemento que me leve a crer que eu fiquei suspeita ou que eu fiquei impedida de presidir o julgamento dali para frente. É claro que é um argumento teoricamente válido, assim, digamos, para uma discussão de faculdade, tudo bem. Agora, na prática, não é assim que funciona. Até porque, se eu conversar com você hoje, Lídice, você prestou declarações em tal lugar? Prestei. Você fez isso voluntariamente? Fiz. Você fez isso acompanhado de advogado? Fiz. E o que foi que você declarou lá? A partir do momento que você vem me dizer e eu estiver comparando aquilo que você está me dizendo com aquilo que já está no papel, é que eu tenho como avaliar se a tua declaração é espontânea ou não. Se não foi colocado nada no papel que você não disse, se não foi acrescentado alguma coisa que vai mudar o sentido das coisas que você disse. Então é óbvio que é necessário que o juiz ouça a pessoa que fez a colaboração para poder aquilatar até a espontaneidade daquilo que foi dito. Numa escala em nível federal, houve situações semelhantes, por exemplo, com o juiz Sérgio Moro, né, na Operação Lava Jato, tentativa de retirá-lo do processo, né, e aí aqui em nível estadual, a senhora está à frente aí de uma das investigações, talvez uma das maiores dos últimos tempos, né, relacionadas com agentes públicos. Essas tentativas para a sociedade, às vezes, é uma forma de tentar enfraquecer o Poder Judiciário. A senhora acredita que isso é possível? São estratégias da defesa, né? A defesa usa as estratégias, muitas vezes pretende desestabilizar o juízo, às vezes existem, assim, não tão éticas, que pretendem, inclusive, desequilibrar durante a audiência, às vezes falta respeito, faz qualquer coisa para ver se a gente escorrega e aí pode dar um aso a esse tipo de alegação. Mas, se depender de mim, isso não vai acontecer.
Uma das questões também, uma das ações penais aí já diferentes, a senhora julgou recentemente prescritas algumas ações penais contra o ex-deputado estadual Humberto Bozaipo, né, em crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e outros crimes. E o ex-deputado Geraldo Riva continuou respondendo à ação penal. O que realmente aconteceu nesses casos? Acontece que, como continuou com foro privilegiado no Tribunal de Contas, o processo deste ficou no STJ. E aí, preso lá no STJ, ele simplesmente não andou. Enquanto isso, o processo do outro ficou a distrito aqui, ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu cartas de ordem desde 2013 para o juízo da 7ª Vara, e eu instruí esses processos todos. Então, esses processos instruídos, eles estão muito mais adiantados do que aqueles que ficaram parados lá no STJ. E por esse motivo é que acabou acontecendo esse tratamento diferenciado, infelizmente. E essa é uma discussão também que está no Congresso Nacional. Há um projeto de lei que não anda o fim do foro, né, por prerrogativa de função, o foro privilegiado, popularmente falando. A senhora acredita que vai passar isso daí? Em algum momento isso vai ser aprovado? A gente torce muito. Se a gente for tentar comparar a história, tentar ver essas coisas do ponto de vista histórico, talvez a gente tenha menos esperança, porque a gente sabe que, mesmo lá com a história da Operação Mãos Limpas, o fim daquela história toda foi muito triste, né? Ninguém foi condenado, a legislação foi beneficiar a corrupção, e a coisa só fez fortalecer, no fim das contas, as máfias. Deus queira que essa história não se repita no Brasil, né? Deus queira que a gente consiga virar esta página de corrupção e que a sociedade efetivamente acorde, até porque os tempos são outros, né? Naquela época não se tinha tanta facilidade de comunicação. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, amanhã eu estou no outro meio de comunicação, e eu acho que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer todos os dias isso, porque quanto mais pessoas ouvirem, quanto mais pessoas refletirem, mais a população acorda, e a gente precisa que a população cobre. A Selma sozinha não faz nada, o promotor de justiça sozinho não faz nada. O que a gente faz é com o auxílio e com a força dos meios de comunicação, que são exatamente o meio de interligação dos poderes com a sociedade. Então, eu sinceramente torço que o foro privilegiado acabe, e que exista também outras maneiras de se garantir que os processos não prescrevam. Por exemplo, se você criasse uma norma de que para de contar a prescrição a cada vez que você recorre. Já pensou? Os recursos o STF ia ficar vazio, porque a maioria dos recursos só tem essa intenção, não é? Protelar, né? Exatamente, protelar para poder chegar à prescrição. O STJ também ia esvaziar, os próprios tribunais de justiça iriam ter um esvaziamento de pauta por conta da intenção procrastinatória que a maioria dos recursos tem. Isso aí numa regrinha pequenininha, um artigo de uma linha, né? Então, a gente vê que depende muito de boa vontade mesmo do Legislativo. Inclusive, entre as 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, essas medidas elas foram apresentadas com 2 milhões de assinaturas, né? Então é um movimento que parece que a sociedade está acordando para isso, e essa pressão aos parlamentares é muito importante, né? É muito importante. É importante que a gente veja, inclusive nós estamos em ano de eleição, que a gente veja, que a gente perceba quais são os valores que a gente está colocando no nosso legislativo, quais são os valores que a gente quer para a nossa vida futura, essas pessoas que estão decidindo a nossa vida. Mudando um pouquinho de assunto, Mato Grosso ele viveu recentemente um momento de muito medo da população, com a noite de terror, a atuação aí dos grupos criminosos, né? Os grupos organizados, Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital. A senhora já vem acompanhando há algum tempo, né, a atuação e aí o crescimento desses grupos no Estado. A senhora acredita que pode chegar um momento em que a gente esteja, como o Rio de Janeiro, praticamente sob as ordens aí do crime organizado? Eu acredito que se nós não nos mantivermos firmes, pode ser muito pior do que o Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro e São Paulo, eles são o centro da atenção do país. O que acontece lá traz força nacional na hora, porque a mídia concentra nesses estados. Os estados são os estados mais fortes, né?
Ao contrário, nós aqui, além de não termos essa visibilidade nacional toda que os outros estados têm, nós temos ainda a desvantagem de estarmos a muito poucos quilômetros da fronteira com a Bolívia. Ou seja, da onde entra efetivamente a droga, que é a força motriz desse tipo de organização criminosa. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos aqui estrategicamente muito valiosos para as organizações criminosas por conta dessa questão geográfica e por conta da questão de não termos visibilidade. Na sua visão, com toda a sua experiência, o que seria necessário para barrar esse crescimento? Olha, é aquela velha história. Nós precisamos sempre manter as polícias fortes, nós precisamos manter o serviço de inteligência das polícias, nós precisamos manter o Estado sempre dando prioridade para esse tipo de ação, né? E, obviamente, o próprio judiciário com estrutura para esse tipo de enfrentamento. Nós temos, imagina você, um processo do PCC, ou do Comando Vermelho, que eu tenho na minha vara, ele vai ter no mínimo 50 réus. 50 réus. 50 réus, cada um pode arrolar até 8 testemunhas. Faz a conta. Como é que você instrui um processo desse? De 400 testemunhas. Quanto tempo você precisa para instruir esse processo? Quanto tempo você precisa para receber as defesas de todos esses réus? Aí o advogado de um morre, aí o advogado de outro não aparece, aí você não consegue fazer audiência. É uma maratona, é uma coisa impressionante mesmo, muito grande, é muito grande. O número de volumes que tem esses processos, né? E o sofrimento social que isso tudo tem por trás, né? Quando você tem 50 réus num processo, é porque aqueles 50 efetivamente foram os que têm prova muito robusta. Mas a gente sabe que o Comando Vermelho atualmente no Estado tem mais de 300 componentes, né? Então, isso é um processo. É um processo. Quando você tem outro, daqui a pouco começam a aprontar outras coisas, essa coisa de queimar ônibus, esse negócio, você tem lá outro processo, com esse tanto de réus também e assim por diante. Então, tem que ter mega estrutura, tem que ter uma força de trabalho muito grande para combater esse tipo de coisa. Então, é o que a gente espera das instituições, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, tanto do Executivo. Não é só que tenha essa força de ir para a rua combater, mas ter essa força de efetivamente punir depois. Compreende? A senhora falou desse volume de processos, a sua vara ainda está em correição ainda? Como é que estão esses trabalhos aí, com a ajuda, claro, de outros magistrados, né? Porque diante de todo esse volume, todos torcem para que se agilize o quanto antes, né, os trabalhos. Não tem outros magistrados, só eu mesma e a equipe. Nós estamos em correição, existe uma regra, né? As corregedorias impõem, e a gente é obrigado a cumprir, de pelo menos uma vez a cada 2 anos fazer a correição, que nada mais é do que uma faxina. Você passa por todos os processos e aí você vai ver o que tem ali errado, faltando arestas e tal. Quer dizer, é um período que a gente trabalha o dobro, óbvio, né? Quer dizer, mas é um período que a gente consegue também ter essa depuração do que está faltando para controlar. Para a gente encerrar, doutora Selma, a sua atuação como magistrada, né, a sua postura, né, diante dos meios de comunicação, se colocando para a sociedade, mostrando esse trabalho do Poder Judiciário, já a tornou como um ícone no Estado. A senhora sabe que a senhora tem muitos fãs, digamos, né? Como que a senhora, como pessoa, lida com toda essa pressão, todo esse peso, todo esse estresse que certamente existe, ocorre no julgamento de crimes e de processos tão complexos, tão profundos, envolvendo, inclusive, situações que a colocam em risco, né? Olha, eu acho que Deus não dá a cruz maior do que você consegue carregar. Eu sempre tenho encontrado, graças a Deus, força, tanto com a minha família, tanto com amigos. Eu tenho procurado ter uma vida social normal. Vou em todos os shows do Festival de Inverno, adorei, curti, fico lá. Minha segurança fica meio nervosa, mas é da vida. E é assim que a gente tem que levar, não tem outra forma. Não tem como você ter uma vida diferente, né, por conta da profissão. Graças a Deus eu não preciso ainda ter uma vida tão reclusa quanto alguns colegas
que eu sei que tem, aquele colega de Campo Grande, né? Sim. Que vive cercado por policiais e etc. Eu vivo também, mas a gente procura levar a vida da maneira mais normal possível, até porque eu acho que qualquer atentado contra o magistrado, ele vai fazer com que vários outros magistrados corram para ali para acabar o serviço daquele. Então, quem imagina que isso vai resolver alguma situação, acho que está equivocado, e é nisso que eu penso, é nisso que eu me firmo. Não vai parar o Poder Judiciário. Não, né? não vai parar o Poder Judiciário. Doutora Selma, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, foi uma honra, foi um prazer estar aqui conversando com você. Estou à disposição e me coloco à disposição também de toda a sociedade mato-grossense para que a gente consiga fazer um estado melhor, um Mato Grosso melhor. Ok, muito obrigada. Nós conversamos hoje com a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda. É muito importante você rever esta entrevista e também ajudar a compartilhar. Mande no seu Face, mande nas suas redes sociais, mande pelo WhatsApp, porque como foi afirmado aqui, é importante a população, a sociedade participar, a sociedade cobrar do poder público, cobrar do parlamento, cobrar atitudes para que as ações, né, justamente provenientes aí de crimes tão graves, que é dano ao erário, a corrupção, né, que acaba trazendo prejuízos grandes para a população, cheguem até o fim, sejam punidos aqueles que realmente praticaram esses crimes. Então, acesse aí rdnews.com.br/rdtv, faça você também a sua parte. Até a próxima.